Graças a Deus, igreja. Boa noite. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Quem está feliz? Amém. Eu sempre faço essa pergunta, né? Quando estou aqui em cima, porque esse é um motivo de alegria mesmo, né? Se você não está feliz na casa do Senhor, você vai estar feliz onde, né? A casa do Senhor é uma casa de alegria, é um lugar para você se conectar com o teu propósito e se alimentar daquilo que Ele tem para você, de eternidade a eternidade, desde quando você foi criado até você cumprir a tua missão aqui na terra. Hoje é um dia muito especial, né? Dia dos Pais. Quem é pai aqui, gente? Quem é pai? Legal, pai. Feliz Dia dos Pais para você, papai. Muito massa. Você que também tem o seu pai aí, né? Que você sabe a importância da paternidade. Feliz Dia dos Pais, então. E nós falaremos, então, sobre paternidade nessa noite. Eu sou pai de 4 filhos, nós temos um anjinho e 3 conosco aqui. O Mateus, mais velho, já está na glória com o Senhor. Nós temos a Gigi, de 6 anos de idade, o João, de 4 anos, e a Mari, de 1 aninho de idade. E quando nós tivemos a Giovana, nossa filha mais velha, eu fui ministrar a nossa filha mais velha, que está aqui conosco. A Giovana tinha 4 meses aproximadamente, e eu estava em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Foi a primeira viagem que nós fizemos com a Giovana para visitar os avós. Você que não sabe, a minha esposa é gaúcha, né? Então minha sogra, sogro, cunhados, todos moram no Rio Grande do Sul, e nós fomos visitá-los, e eu ia ministrar no sábado à noite na igreja, e a palavra já estava pronta, e eu nunca na minha vida tinha falado sobre paternidade. Eu não tinha ministrado sobre esse tema, porque eu não me sentia, eu sentia que eu não tinha respaldo para ministrar sobre isso. Embora já enxergasse Deus como um pai amoroso, como um pai maravilhoso, eu não me sentia com respaldo para ministrar sobre paternidade, uma vez que eu não era pai ainda. E nesse dia eu não tinha pensado para ministrar sobre paternidade. Eu tinha já preparado uma palavra. A Raquel foi tomar banho e eu fiquei com a Giovana aos 4 meses, deitada em cima da cama. E naqueles poucos minutos ali, enquanto a Raquel estava tomando banho, eu comecei a olhar para minha filha, e olhando no fundo dos olhos dela, um bebê de 4 meses, ele não tem muita expressão, né, irmão? O que um bebê de 4 meses faz? Me ajudem aí. Ele chora, o que mais? Ele mama, o que mais? Faz cocô, né? Tem que trocar fralda, e ele te acorda de madrugada. Então um bebê de 4 meses ele não interage, ele não tem muita conexão ali com o pai. Ele simplesmente come, bebe, dorme e faz cocô. É isso que um bebê de 4 meses faz. E ao olhar para minha filha, sem nenhuma interação, sem nada consciente da parte dela, eu comecei a olhar nos olhos da Giovana, e eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu me senti extremamente constrangido ao olhar para uma criança totalmente indefesa, que não podia fazer nada para mim. A Giovana não estava fazendo nada para mim, ela não estava fazendo algo para me alegrar, ela não estava cumprindo uma tarefa que eu dei para ela, ela não estava me obedecendo, ela não estava me dando prazer ali por fazer alguma coisa grandiosa por mim. Mas naquele momento eu senti um amor gigantesco por ela, ao ponto de eu ter esse pensamento: eu mato e morro por essa criança. E naquele momento, durante toda a minha vida cristã, talvez naquele momento eu tenha sido batizado de fato com esse tema de paternidade. Naquele momento eu falei para Deus: Deus, eu acredito que o Senhor me permitiu agora sentir um pouquinho do que é o teu amor por nós. Porque veja, irmão, não tem nada que você possa fazer por Deus que faça Ele te amar mais. Ele te ama, ponto. E naquele momento, eu pensei: a Giovana não pode fazer nada por mim aqui agora. Ela não pode cumprir uma tarefa, ela não pode cumprir uma ordenança, ela não pode fazer nada por mim aqui. Ela é uma criança, um bebê de 4 meses. E eu a amo de forma louca e apaixonada. Trazendo isso para nós, e nós entraremos na palavra agora. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou menos. Ele é um pai amoroso. Agora o grande problema, por que muitos de nós, por que eu e você muitas vezes não acreditamos nisso? Por quê? Porque a tua figura de pai terreno
pode não ter sido uma figura paterna tão boa assim. Quando você vem para a igreja e as pessoas te apresentam Deus como pai, se você não tem uma figura paterna que te projetou, que foi protetor, foi uma plataforma para que você crescesse, se não foi uma figura que olhou nos seus olhos e falou: ei, eu confio em você, vamos embora, vamos para cima. Se você não ouviu isso da tua figura paterna, ou se você nem teve essa figura paterna na tua vida, um pai presente ou um pai substituto presente, como é que você vai confiar então num pai que você nem enxerga? Um pai celestial, um pai espiritual, que você nem ao menos consegue ver com os seus olhos físicos. Se você não curar então primeiro as suas emoções aqui na terra, você terá grandes dificuldades para olhar para o Pai, Criador de todas as coisas. É sobre isso que a gente vai falar. Eu quero agradecer o Vitor, não sei onde o Vitor está, o Vitor me indicou um documentário, e eu indico esse documentário para você, chamado Mostra-me o Pai. Se você digitar no YouTube, Mostra-me o Pai, dublado, vai ter lá um documentário. E essa palavra de hoje é baseada nesse documentário, Mostra-me o Pai. Esse documentário é daquela mesma igreja que fez Corajosos, Desafiando Gigantes, Prova de Fogo, Quarto de Guerra. Quem já assistiu algum desses filmes? Esse documentário é feito por essa galera dessa igreja. E é simplesmente incrível. Simplesmente incrível. E eu vou compartilhar alguns versículos e alguns conceitos que, assistindo esse documentário, eu fui muito tocado, e eu quero falar da importância então do Pai. A importância de nós entendermos que Deus é um pai, e Ele não é um pai como o teu pai da terra. De repente o seu pai foi um pai incrível, ou ele é um pai incrível para você, ótimo, mas ainda assim o teu pai da terra, sendo incrível, ainda assim ele tem falhas, ainda assim ele não é perfeito, ainda assim ele pode falhar contigo. Agora o nosso Deus, o nosso Pai Celeste, Ele é um pai perfeito, e se nós não entendermos isso, nós teremos dificuldade de fluir naquilo que Ele tem preparado para nós. Então a primeira coisa que eu quero comentar contigo é o seguinte: todos nós temos uma história de paternidade. Todos nós temos uma história com o nosso pai. De repente o teu pai foi um pai incrível, um pai que te projetou, um pai que cuidou de você, um pai que te protegeu, um pai que esteve com você nas suas apresentações no colégio, um pai que ajudou você a fazer o dever de matemática, um pai que foi lá e quando você caiu de bicicleta, ele te levantou e falou: vamos de novo, filhão, filhona, vamos lá, você consegue. De repente teu pai foi incrível assim, mas ainda assim ele não foi perfeito. Você pode ter um pai oposto, um pai que você via ele bêbado, um pai que você nem o via, um pai que batia muito em você, um pai que te esculachava, um pai que te comparava com os seus irmãos, um pai que de repente não era tão presente ou tão ativo na tua vida. O grande ponto aqui é: todos nós temos uma história de paternidade. E o grande ponto para nós iniciarmos a palavra de hoje, essa palavra que poderia ser um workshop todo falando só sobre paternidade, o grande ponto é: Deus tem um propósito na tua vida. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Ei, Deus tem um propósito na tua vida, e você não nasceu na família errada, você não teve o pai errado, você teve o pai, você teve a família que Deus, na sua grandiosa misericórdia e no seu grandioso propósito, é nessa família que Deus tinha desenhado para você nascer. Agora a grande reflexão para nós iniciarmos aqui é: o que eu tenho feito com essa história? O que eu tenho feito com essa história de paternidade? Será que eu tenho aprendido aquilo que Deus deseja me ensinar com essa história de paternidade? Eu como pai, será que eu tenho me preocupado em aprender qual é o meu papel em relação aos meus filhos? Eu como filho, o que eu tenho feito com a história de paternidade do meu pai? Se você gosta de anotar assim como eu, irmãos, essa é uma frase que seria bom você anotar: minha identidade deve influenciar o meu comportamento. A minha identidade, a nossa identidade influencia diretamente o nosso comportamento. A nossa identidade é a chave para o nosso crescimento espiritual. Se você tem problema com teu pai da terra, você terá dificuldade para olhar para Deus Pai como um pai incrível. E se você tem essa dificuldade, você terá dificuldades para fluir na tua vida espiritual, porque você não vai ter acesso à tua verdadeira identidade.
A palavra pai, ela tem alguns significados. Eu separei 4 que foram citados no documentário, e a gente vai para a palavra aqui. O pai, ele é um fundador, uma fonte, um chefe, um líder. E aí, em cima dessas 4 palavras, eu peguei só a fonte aqui. Em cima da fonte, nós iremos conversar sobre o que é ser uma fonte. Abra a tua Bíblia em Mateus 6:11. A oração do Pai Nosso, que você tanto conhece. Eu quero ler somente um pedaço dessa oração, somente um versículo dessa oração, na verdade. Mateus 6:11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A oração modelo, a oração do Pai Nosso. Essa oração começa: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aí aqui no versículo 11, o pedido é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E veja, o primeiro grande objetivo de um pai então, a primeira grande responsabilidade, o primeiro grande dever de um pai, é ser um pai provedor. Fala comigo, irmão, provedor. Provedor. E não só provedor de coisas físicas, não somente provedor de algo material, mas provedor de um suporte emocional, provedor de todo e qualquer recurso físico, emocional, espiritual que a sua família precise. E se o seu pai terreno não for essa pessoa, você terá dificuldades para acreditar que Deus irá prover tudo para você. E por isso que muitas vezes, no meio do caos, você fica ansioso, você tem medo, você perde as esperanças. Por quê? Porque você não acredita que Deus pode prover tanto assim, porque a tua figura paterna pode ser que não proveu quando tinha que prover. Agora preste atenção, irmão, mais uma vez eu repito, eu serei repetitivo nessa palavra. O seu pai pode ter sido um pai maravilhoso ou um pai ruim. O grande ponto é, seja um pai bom ou um pai ruim, os dois têm falhas. O nosso Deus celestial não falha. Amém? Ele não falha, então Ele não vai falhar com você nas provisões. O Senhor irá liberar os recursos necessários para cumprir na sua vida aquilo que é necessário ser cumprido. Eu não estou falando que Deus, eu não estou aqui para trazer uma teoria da prosperidade, falando que Deus vai te abençoar com bênçãos financeiras e vai encher teu bolso de dinheiro. Eu estou te falando que Deus vai provisionar tudo aquilo que precisa ser provisionado para cumprir em você o propósito dele na sua vida. Nós precisamos acreditar nisso. Essa é a primeira responsabilidade de um pai. E você, trazendo aqui um paralelo para o pai terreno. Ei pai, cadê os pais aqui? Deixa eu ver você. Levanta a mão aí, pai. Ei, a sua primeira responsabilidade é ser provedor da tua casa. Você é aquele que puxa a oração para provisionar o suporte espiritual da tua casa. É você quem ora. Pastor Diego está falando que a mulher não pode orar em casa? Ela pode e deve. Eu estou te dizendo que quando você olhar nos olhos do Criador, quando você for passar pelo dia de prestação de contas, Deus vai te olhar nos olhos e vai perguntar se você cuidou da tua família ou não, porque essa é a nossa responsabilidade, ser provedor. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, você pregar para multidões, e você não pregar para a tua família, para a tua casa, para os seus filhos, para a sua esposa. Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é um Pai provedor, amém? Ele não deixa faltar, Ele não vai deixar faltar. Ainda em Mateus, abra aí novamente, ainda em Mateus 9, nós falaremos agora de uma outra característica do Pai. Mateus 9, do 9 ao 13 diz assim: e passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E depois, e aprendei o que significa isso: eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Irmãos, o nosso amado Jesus, Ele não veio se sacrificar pelos santos. Ele veio se sacrificar pelos pecadores, por todos nós. E olha o ensino de Jesus aqui. Jesus, ele não tenta se defender. Eu ouvi uma frase de um grande amigo chamado Tiago Erhard, e o Tiago fala o seguinte: a verdade não precisa de defesa. Jesus é a verdade, Ele não tem que se defender. Em nenhum momento você vai ver Jesus tentando se defender, mas você vai ver Jesus defendendo os seus. Aqui os publicanos e pecadores estão sentados à mesa com Ele, e os fariseus questionam os discípulos: ei, por que Jesus se senta na mesa com pecadores? E aí Jesus protege os seus, porque um pai, e preste atenção, tem um versículo que nós iremos ler no final, se não me engano está em João 14, fala que quem vê ao Filho, vê ao Pai. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Então aqui Jesus está representando a figura de um pai protetor. Jesus é nosso irmão mais velho, só que aqui Jesus toma a frente como um pai protetor, porque a segunda responsabilidade de um pai é, fala comigo, proteção. Primeira coisa, provisão, fala comigo, provisão. Segunda, proteção, fala comigo, proteção. Você como pai deve proteger a sua casa, seus filhos, a sua esposa e tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Ninguém irá carregar a responsabilidade que Deus confiou nas suas mãos, irmãos. Eu não preciso que você fale que eu tenho que me preparar cada vez melhor para pregar e para falar do Evangelho, porque essa responsabilidade Deus já me deu. E eu sei que não é você que vai me cobrar no dia do juízo, eu tenho que prestar conta com Ele e não contigo. Eu acredito que Deus é Pai, e eu sou só treinador da Giovana, João e Mariana. Então eu sei que um dia Ele vai me prestar, eu vou ter que prestar conta em relação aos frutos que Ele confiou nas minhas mãos, aos talentos, a unção, a graça que Ele confiou. E por isso é minha responsabilidade proteger tudo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Jesus nessa passagem, Ele se coloca como um pai protetor. Os fariseus falando que Ele está sentado, e Ele fala assim: ei, deixa eu te falar um negócio. Os sãos, quem tem saúde não precisa de médico. Os enfermos precisam de médicos. Eu não vim para aqueles que estão bem, eu vim para os pecadores. O que Jesus estava falando? Não mexe com a minha gangue não. Sou eu que escolho quem vai andar comigo. E vai andar comigo quem quiser. Não está afim, pode sair da mesa, vaza daqui. Agora quem quer, vai ter lugar à mesa. Um pai protetor. Eu tive um gerente, Leandro Bandeira, se um dia essa mensagem chegar até você, deixa eu aproveitar e deixa eu te honrar em público aqui. Tive um gerente na Ambev que ele era extremamente agressivo. Dava murro na mesa. Diego, você não fez tal... 9 da manhã. E aí eu levantava, gritava com ele também, porque ele era um nível enérgico assim. E eu tinha entendido como que ele funcionava. E aí quando eu estava no mesmo nível de energia com ele assim, falava: não, já resolvi, cara, fica tranquilo. Ele falava: legal, é isso aí. Gente, assim que eu gosto. Aí ele ia para outra vítima, né? Gritava com o outro, aí o outro não estava muito bem treinado e ia para o banheiro chorar. O Leandro foi um dos melhores líderes que eu tive na minha vida. Ele confiou coisas nas minhas mãos que talvez eu não confiaria. E o que eu aprendi com o Leandro? Quem bate nos meus sou eu. Então quando eu errava, ou quando alguém da nossa equipe errava, e o Leandro via alguém de outra área dando bronca, ele chegava e intermediava, falava assim: ei, baixa a bola aí. Não fala assim com o meu líder não. Não fala assim com a pessoa da minha equipe, baixa a tua bola. Você quer gritar desse jeito, quer falar, fala lá com a tua equipe. Com a minha equipe você não fala desse jeito. O que está acontecendo? Pá, isso, beleza. Ele resolvia, aí ele trazia a gente para a sala, e lá ele descascava a gente. E aí ele passou essa lição para mim: aqui nós somos um time. Se a gente tem que brigar, a gente quebra o pau entre a gente. Em relação aos outros times, a gente se defende, a gente se guarda, a gente se protege. Jesus está fazendo isso aqui. Se é para dar bronca nos meus discípulos, eu dou. Eu vou puxar a orelha. Jesus não foi outra pessoa que chamou Pedro de sai para lá, Satanás. Não, foi o próprio Jesus.
quando ele viu que Pedro estava viajando na maionese, Jesus olha para Pedro e fala: ei, 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 sai para lá, Satanás, não vem atrapalhar o meu propósito. Jesus não pediu para que alguém, ô Mateus, vem aqui, tira Pedro aqui, porque Pedro está... Não. Jesus tinha momentos de exortar os discípulos, fazia isso com firmeza. Só que quando alguém vinha querer bater nos seus, ele protegia. Vamos olhar outro episódio? Um muito famoso? Uma mulher pega em adultério. Quem conhece essa história? É estranho, né? Porque a mulher foi pega em adultério, só que não tem como adulterar sozinho, né, irmão? E aí o homem dessa história nunca apareceu, né? Só a mulher foi pega em adultério. E ela está lá, para ser apedrejada. E o que Jesus faz? Protege. Porque um pai, mais uma vez, Jesus estava ali representando a figura de um Deus protetor. Um pai que protege. Um pai que protege aqueles que estão desamparados. Um pai que dá suporte. Ei, pai, é sua responsabilidade cuidar dos seus. É sua responsabilidade. E mais uma vez eu repito, como eu te disse, eu serei repetitivo muitas e muitas vezes essa noite. De uma forma muito intencional. Porque eu quero que você faça esse paralelo o tempo todo. Não importa se o seu pai da terra foi bom ou ruim. Eu tenho certeza que em algum momento ele falhou com a proteção. Talvez até porque ele protegeu demais. Sabe aquele pai que não deixa a criança... Não deixa ela andar de bicicleta aqui não, senão ela vai que ela cai e rala o joelho. Não, isso também é ruim. Proteção ao extremo. Não, meu filho só vai sair de casa quando tiver 75 anos. Proteção ao extremo. O grande ponto é, o nosso Pai Celeste não erra na proteção. Ele é um Deus perfeito. Amém? Ainda em Mateus 3,17. Mateus 3,17. Aqui é um episódio lindo quando Jesus é batizado. E aqui nós vemos Deus mesmo na figura de Pai. Versículo 3,17 diz assim: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Aqui em Mateus, o texto diz: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado. Em outras versões do Evangelho diz: Você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, alguns teólogos defendem essa ideia de que Jesus ouviu: Você é o meu filho amado, e outros teólogos defendem de que o povo estava ali e ouviu: Este é o meu filho amado, para que, como se fosse um reconhecimento de Deus naquilo que Jesus estava fazendo, na obediência de Jesus. E essa é uma terceira característica. Então, nós falamos do pai provedor, do pai protetor, e agora nós estamos falando de um líder amoroso. O pai perfeito, ele é um líder amoroso, que demonstra amor o tempo todo. Ei, Deus é esse pai para nós. Mais uma vez eu repito, não importa se o pai terreno foi bom ou ruim, perfeito ou imperfeito, o seu pai celeste é perfeito, um líder amoroso. Um Deus que te ama, independente se você está santo ou em pecado. Preste atenção, eu não estou dizendo que você não vai ter consequências do pecado, estou dizendo que o teu pecado não diminui o amor de Deus por você. Eu já falei isso aqui no púlpito e repito, eu já troquei muita fralda, irmão, né? São 3 crianças aí, trocando fralda, foram muitas fraldas, e em nenhuma vez que eu peguei os meus filhos com aquela fralda cheia de cocô, com muito cocô, em nenhum momento o meu amor por eles diminuiu porque eles estavam sujos. Eu tive um episódio, o ano passado, que o João estava doente, estava com uma virose, e ele acordou de madrugada, e ele estava com diarreia. E ele me acordou: papai, quero ir no banheiro, e eu sentei com ele ali, coloquei ele sentadinho no vaso, e ele fazendo a necessidade dele. E aí quando ele terminou, quando eu ia limpar ele, ele vomitou em mim. E aí imagina, irmão, 3 da manhã, aquele episódio, né, maravilhoso de... Sei que você está aí, né, se você é visual, você já visualizou toda a cena aí, né? Sentado no vaso, fazendo aquela meleca,
E aí o pai aqui com sono, 3 da manhã, e quando eu vou limpar ele, ele ainda vomitou no meu peito. E aí depois de vomitar no meu peito, ele colocou a cabeça em mim e ele falou assim: papai, eu te amo. Cara, o cheiro não estava muito bom, irmão, mas foi um ambiente muito legal, porque naquele momento eu vi que o nosso amor não está condicionado àquilo que o nosso filho pode fazer, entende? Mas nós somos criados para o amor, nós somos criados, a nossa essência antes do pecado é uma essência vinda diretamente do Espírito Santo, vinda diretamente do alto, vindo diretamente do coração de Deus, que é amor. E se eu, na minha infinita imperfeição, consigo amar o meu filho, imagina Deus na sua infinita perfeição. Ele é um líder amoroso. Só que mais uma vez eu te repito, não tem como olhar para Deus dessa forma, se eu olho para Ele com o molde do meu pai da terra. O meu pai, Antônio Sérgio Rodrigues, eu amo meu pai de paixão, eu sou apaixonado pelo meu pai. Apaixonado. Saindo daqui eu vou passar lá para dar um abraço nele, não pude passar o dia com ele hoje. Saindo daqui eu vou passar lá na casa dele só para dar um abraço, uma boa noite e um beijo no rosto dele. Eu amo meu pai. Só que a verdade é que eu tive que resolver muita coisa em terapia por conta do meu pai. Eu tive que resolver muita coisa aqui no altar do Senhor por conta do meu pai. E coisas que meu pai nem fez de forma intencional. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Os seus pais fazem o melhor que eles podem com aquilo que eles têm. Toda pessoa faz o melhor que ele pode com aquilo que ele tem. Agora eu te pergunto, o que Deus tem? Quais são 3 características que você sabe que Deus tem? Ele é onipotente, pode todas as coisas, onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todos os lugares. Você crê nisso? Quem crê nisso? Se Deus é, então, onisciente, onipresente, onipotente, se Ele é o Todo-Poderoso, o Deus que sabe de tudo e o Deus que está em todos os lugares, então é isso que Ele tem para te dar. Então se todos nós fazemos o melhor com aquilo que nós temos, imagina o que Deus pode fazer por você, sendo o Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas, aquele que está em todos os lugares, desde sempre para todo sempre. Só que eu não consigo acreditar nisso se eu olho para Deus com o molde do meu pai da terra. Vamos para a 4ª característica. Um pai professor. Abra comigo em Provérbios. Esses textos que eu estou compartilhando contigo, irmãos, estão nesse documentário que o pastor Vitor compartilhou comigo. Te agradeço, irmão. Foi incrível esse documentário. Muito, muito, muito bom. Provérbios 4. Provérbios 4, do 1 ao 4, diz assim: ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha ao teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Um pai bom é um pai professor, e Deus é esse pai para nós. Hoje de manhã eu tive uma experiência com o João. O João está numa fase de muita ansiedade, de querer mudar as coisas a todo tempo. Ele quer trocar o canal muito rápido, ele quer trocar de brincadeira muito rápido, ele está num lugar, ele está pensando em outra coisa. E eu chamei o João é uma criança muito ativa, ele é dentro de perfil comportamental, eu já identifiquei que meu filho é muito influente, ele quer conversar com todo mundo o tempo todo, ele quer fazer muitas brincadeiras o tempo todo, ele é uma criança muito ativa. Hoje era por volta de umas 10h30 da manhã, eu sentei com ele e falei: filho, senta aqui, papai quer ter uma conversa com você. Existe um tempo para tudo, João, a palavra do Senhor diz, e aí eu abri com ele em Eclesiastes 3, e eu li com ele Eclesiastes. Nossa, pastor Diego, mas é uma criança de 4 anos. Sim, é uma criança de 4 anos que precisa entender que na palavra existe resposta para tudo. Irmão, para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. E eu sentei com ele e falei: filho, o nosso Deus nos ensina que tem tempo para matar e tempo para nascer e para morrer. Tempo para fazer guerra e tempo para fazer paz. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para construir e tempo para derrubar.
E aí eu comecei a falar com ele: filho, tem tempo para brincar e tempo para trabalhar. Tem tempo para você ir para o colégio e tempo para a gente ir brincar aqui em casa. Tem tempo para a gente estar na igreja, adorando ao Senhor, e tem tempo que a gente vai estar estudando. Tem tempo, e aí eu comecei a falar com ele sobre isso. Ei, pais, uma das nossas responsabilidades é ser um bom professor, ser um mestre. Deus é esse pai, um pai que se preocupa com o teu grau de instrução, com sabedoria, com que você tenha conhecimento. Irmãos, a palavra diz que nos últimos dias, falsos profetas se levantariam. Como que você vai identificar um falso profeta, se você não conhece a palavra? Como você vai identificar uma pessoa que está pregando uma palavra verdadeira ou não, se você não tiver raízes profundas, aprendendo diretamente com o mestre? Deus é um pai que quer te ensinar. Só que talvez, eu vou se repetir mais uma vez aqui, talvez o teu pai terreno nunca sentou com você para te ensinar algo. E quando eu falo que Deus quer te ensinar, ou talvez teu pai sentou com você, e aí ele falou assim: vai, 2 mais 2 é quanto? Você falou 5. Aí ele: moleque burro, é 4. E aí só de falar que Deus é um professor, na tua cabeça já está assim: estou de boa, não quero um pai professor, porque o meu pai, toda vez que ele ia me ensinar, ele deixava a cinta do lado e falava: se você não acertar, não quero que você levante a mão, tá, irmão? Mas tem algumas pessoas aqui que pela linguagem corporal você se entregou. Sabe quando você fala alguma coisa que a pessoa faz assim, ó? Eu não vou perguntar aqui: quem aqui apanhou do pai porque tirou uma nota vermelha? Ou ficou de castigo? E aí quando eu falo que Deus é um professor para você, você fala: estou de boa, já que esse pai aí quer me ensinar. E aí o que acontece? Você não sabe por que aqui na igreja você não consegue decorar um versículo, você não consegue decorar uma música, porque essas experiências podem ter gerado em você inclusive bloqueio de aprendizado. O teu lado cognitivo está perfeito, irmão, você não tem nenhum problema de QI, só que às vezes o bloqueio está nas emoções, porque o pai fez com que o ensino fosse muito pesado, muito traumático, e aí você não consegue, sabe aquela pessoa que lê um livro, ela está lendo uma página, ela lê, aí ela faz assim: o que eu li, até agora? Tem que voltar, e ela tem que ler de novo, ela não grava nada. Por quê? Porque o aprendizado foi muito pesado. E aí eu estou te falando que Deus é um pai professor, e aí você não consegue olhar com bons olhos para isso. Por quê? Porque o pai terreno, professor, foi pesado, cobrou demais. Abra sua Bíblia em Salmos, a gente está caminhando para o final. Salmos 10, 14. Salmo 10, versículo 14. Salmo 10, 14 diz assim: tu o viste porque contemplas o dano e o despeito, para o requerer com a tua mão. O pobre se compromete contigo, tu és o auxílio do órfão. Tu és o auxílio do órfão. Todos nós, irmãos, estávamos perdidos no mundo das trevas. A verdade é que, desde quando nós nascemos, nós herdamos o pecado do primeiro Adão. O primeiro Adão foi o Adão que caiu, e Jesus, o segundo Adão, através do sangue de Cristo, mais uma vez nós fomos adotados, nós fomos trazidos do reino das trevas para o reino dos filhos da luz. A palavra diz isso. Nós fomos resgatados e hoje nós somos adotados pelo Senhor. E a palavra diz que o Senhor tem auxílio para o órfão. Então uma outra característica do pai bom é que o pai bom é um pai ajudador, é um pai que ajuda, é um pai que auxilia, é um pai que dá suporte. Só que mais uma vez, se eu não tenho boas referências na terra, eu não vou conseguir olhar para Deus como um pai que me ajuda. E aí eu tento resolver tudo isso com a força, todos os meus problemas com a força do meu braço. Ei, eu, Diego Rodrigues, cresci na igreja, venho à igreja desde os meus 6 anos de idade, nessa casa desde os meus 14 anos de idade. E durante anos,
Durante anos da minha vida, eu tentei resolver tudo com a força do meu braço. Por quê? Porque as minhas referências eram assim. Lembra que eu te falei que os pais fazem o melhor que eles podem com aquilo que eles têm? E eu cresci num lar onde os meus pais têm muita fé. E eu sou grato à senhora Maria de Lourdes, minha mãe, e ao meu pai Antônio Sérgio. Eu sou loucamente apaixonado por esses dois. Só que mesmo no ambiente de fé, eu vi meus pais fazendo muita coisa na força do braço. Muita coisa na raça, na coragem, na dedicação, na persistência. E talvez eu não tenha aprendido tanto com eles assim o lado da fé. Eu não fiquei tanto atento, porque eles sempre tentaram me ensinar isso. Mas talvez eu não estivesse aberto para aprender esse lado. E eu peguei o outro lado apenas, trabalhar bastante. Vou trabalhar muito, trabalhar duro e resolver as coisas com a força do meu braço. E durante muito tempo eu tive dificuldade para crescer em fé. Por quê? Porque eu não me sentia merecedor da ajuda de Deus. E tentava resolver as coisas com a força do meu braço. Enquanto Deus está nos dizendo aqui, eu ajudo, eu tenho auxílio para os órfãos. O Senhor está falando para nós nessa noite, ei, eu tenho auxílio para você. Eu tenho auxílio para vocês. Só que muitas vezes nós insistimos em fazer com a força do braço. Por quê? Porque de vez em quando, precisando da ajuda dos pais terrenos, não tivemos tanto suporte assim. Ou tivemos da forma errada. Abre em João 15. Somente mais alguns versículos, nós caminhamos para o final. E eu quero fazer uma conclusão com você aqui. João 15:15 diz assim. Esse versículo foi tema de acampamento aqui na nossa igreja já. Acampamento de jovens. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Deus, o nosso Deus celeste, uma outra característica que Ele tem é que Ele é um Deus amigo. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que está disposto a te ouvir. Um Deus que está disposto a ouvir as suas dores, suas queixas, suas dificuldades. É um Deus amigo que está pronto também para te aconselhar, para te orientar, para conversar contigo. Só que mais uma vez eu repito, se você não teve boas referências na terra, você não vai conseguir olhar para esse Deus amigo. E aí você fica olhando para um Deus que é um ser muito distante, que está sentado lá no terceiro céu, lá longe, que para entrar na presença dele, você tem que orar: Senhor Altíssimo, eu te venero lá no terceiro céu. E aí talvez Ele vai me ouvir. Enquanto Ele está te falando o seguinte: aí, eu sou seu amigo. Eu sou o seu amigo. Só que se eu não tive um pai amigo aqui na terra, como é que eu vou projetar ao Senhor esse pai incrível que Ele é, um pai amigo? E por fim, a última característica, abra em Hebreus 12. Hebreus 12, 5. Hebreus 12 diz assim, 12, 5. Capítulo 12, versículo 5. E vos esquecestes da exortação que vos fala, como a filhos: filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por Ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga e açoita a cada filho que recebe. Um pai bom, ele também encoraja os seus filhos e corrige os seus filhos. Um pai bom, ele encoraja os seus filhos e corrige os seus filhos. Sua responsabilidade como pai na terra também é encorajar os seus filhos, mas também corrigi-los sempre que for necessário. Agora, mais uma vez eu repito, se você não teve boas referências, você vai ter dificuldade para aceitar a exortação do Senhor. Você vai ter dificuldade, porque de repente teu pai, ele era muito bom em te castigar, mas muito ineficiente em te encorajar, em impulsionar você, em projetar você. Ou às vezes ele fazia isso
mas não deixava claro que estava fazendo isso. Fazia do jeito que ele sabia fazer. Resumindo então aqui para você, para a gente ir para a conclusão. Um Deus bom, um pai bom aqui na terra deveria ser um pai provedor, fala comigo, provedor, protetor, líder amoroso, professor, ajudador, amigo e encorajador. É uma responsa, né, pais? Cadê os pais aqui? Cadê os pais? Ei, pais, tarefa fácil? Não, né? É um baita de um desafio. Só que o grande ponto é, nós temos um Deus que sabe fazer tudo isso aqui. Agora, pastor Diego, como é que eu consigo desenvolver tudo isso? Como é que eu consigo viver tudo isso aqui? Abra a tua Bíblia em João 14 e a gente vai terminar com esse texto. E eu vou trazer a conclusão aqui em cima desse texto e nós iremos orar juntos. João 14, a partir do 5. João 14, 5 diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai, e como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, ou se não, crede-me por causa das obras em si. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ei, pais, eu não quero vir aqui compartilhar essa palavra com você e deixar esse peso nas suas costas. Você tem que ser provedor, protetor, líder amoroso, professor, ajudador, amigo, encorajador. Deus te abençoe, boa semana e... Não, passos práticos agora. Como é que eu faço para fazer isso, pastor Diego? Caminhe com Jesus. Porque quem vê a Jesus, vê ao Pai. Quem se relaciona com Jesus tem acesso a essas características, porque Jesus foi essa pessoa na terra, trazendo a realidade do Pai para a terra, trazendo a cultura dos céus para a terra. Um líder que projeta, que protege, que cuida dos seus, que encoraja, que provisiona, que auxilia, que exorta. Se nós queremos ser esses pais para as nossas famílias, esses pais para os nossos filhos, nós precisamos caminhar com Jesus. Não existe atalho, irmão, não existe atalho. Agora eu quero fazer algo especial com você nessa noite. Eu não sei se você teve um pai incrível aqui na terra, se você tem um pai incrível, ou se seu pai não fez nada disso que eu falei aqui. O ponto é, o teu passado a gente não muda, mas a gente consegue ressignificar e mudar o significado que você atrelou a isso. A gente consegue olhar daqui para frente, colocando um novo significado em tudo aquilo que você viveu com a tua paternidade terrena. Agora, por que é importante a gente fazer isso? Porque isso influencia diretamente como você olha para Deus. Eu só consegui fluir mais na minha vida espiritual quando eu consegui perdoar meu pai na terra. Eu carregava muita mágoa do meu pai por algo que nem foi culpa dele. Vocês que me conhecem há mais tempo sabem da história da minha família. Algumas pessoas entram em depressão quando elas estão muito mal, né? Meu pai entrou em depressão quando tudo estava dando certo na nossa família. Meus pais vieram para Valinhos quando eu tinha 6 anos de idade.
Eles compraram uma lavanderia falida aqui na cidade, a lavanderia estava destruída. Meu pai sempre sonhou em ter o próprio negócio. Meu pai trabalhava com lavanderia desde os 8 anos de idade. Ele carregava roupa, entregava roupa na casa das pessoas. E na hora do almoço, enquanto algumas outras crianças dormiam, se fizer isso hoje vai preso, né, irmão? Dá emprego para uma criança de 8 anos de idade. Meu pai começou a trabalhar com 8 anos de idade. E na hora do almoço, enquanto algumas crianças iam dormir, meu pai ficava do lado da máquina de passar roupa, da tábua de passar. E os donos da empresa, seu Lima e seu Pereira, hoje os dois já falecidos, eu tive o privilégio de conhecê-los. Foram as pessoas que foram pais para o meu pai. Meu pai não conheceu o seu pai. Meu pai não conheceu o meu avô. Eu não conheci meu avô paterno. Meu pai nem sabe quem foi o seu pai. Seu Pereira e o seu Lima foram meio que orientadores, mentores para o meu pai, e deram para ele um emprego. E viram que ele tinha interesse, então ensinaram ele a passar roupa com 8, 9 anos de idade. E meu pai então a vida toda trabalhou com lavanderia, e ele sonhava em ter o próprio negócio. Vou resumir muito a história aqui, irmãos. Meu pai comprou uma lavanderia falida aqui em Valinhos, nós viemos para cá como família. Eu estou falando de 28 anos atrás. Estou ficando velho, né? Na minha época. Os primeiros 5 anos foram duríssimos aqui na cidade. Meus pais trabalhavam para pagar as contas, equilibrar a empresa e a gente conseguir sobreviver. E graças a Deus as coisas começaram a dar certo. Meus pais começaram a prosperar no negócio. As coisas começaram a funcionar. Meus pais compraram uma segunda lavanderia em Campinas. E quando tudo estava começando a dar certo, financeiramente falando, meu pai entrou em depressão, ficou internado no hospício como louco, não reconhecia os filhos. Eu tenho episódios que são muito fortes para mim, de eu ir visitar meu pai babando na grade, dopado de remédio, e eu conversava com ele, ele não me respondia, porque ele não sabia nem que eu era o seu filho. Eu tive episódios de visitar meu pai estava amarrado numa maca, porque estava muito violento. E tudo isso eu comecei a viver quando eu tinha 10 anos de idade. Então eu estou te falando do cara que era meu melhor amigo, o cara que me levava no estádio do futebol, o cara que soltava pipa comigo, o cara que jogava bolinha de gude comigo, o cara que eu ia com ele na casa de cliente, e os clientes adoravam ver essa sinergia de pai e filho. Meu pai era o meu melhor amigo, e agora esse cara que era o meu melhor amigo, ele dorme quase 24 horas por dia, dopado de remédio. Eu cresci revoltado com meu pai, porque eu não entendia aquilo. Eu tinha perdido o meu melhor amigo. E como que você acha que eu olhava para Deus? Como que você acha que eu olhava para Deus? Quando alguém falava para mim assim, Deus é bom, o que você acha que passava na minha cabeça? Pô, se Ele é bom, eu fico imaginando se fosse ruim, né? Porque eu não conhecia sobre a soberania de Deus. Eu não conhecia sobre o propósito do Senhor. E como família nós lutamos, nós oramos, nós jejuamos, nós fizemos campanha. E foram anos lutando com isso. Meu pai tentou suicídio 3 vezes. Foi algo extremamente doloroso para minha família, extremamente doloroso. E até hoje meu pai toma remédio. Hoje meu pai vive bem, mas ainda tem que tomar remédios para controlar algumas coisas que o corpo parou de produzir, ele tem que substituir com remédio. Mas o grande ponto é que como família, nós entendemos, nós aprendemos a olhar para a soberania de Deus. Nós entendemos que Deus tem um propósito. Tem coisas que eu não consigo te explicar, irmão, nem entender. Mas o grande ponto é, o nosso Redentor vive, e nós acreditamos que Ele tem o melhor para nós. O Senhor nunca curou meu pai. O Senhor nunca curou meu pai disso. Só que o Senhor restaurou a nossa família. O Senhor aproximou a nossa família. O Senhor nos ensinou o que é ser dependente de Deus, de verdade. Só que mesmo tendo aprendido tudo isso, eu não tinha perdoado meu pai. Eu não achava que tinha que perdoar. E anos depois, já na fase adulta, quando eu ouvi sobre paternidade, num culto parecido com esse que nós estamos tendo aqui, eu entendi que enquanto eu não resolvesse as coisas com o meu pai aqui na terra, eu não conseguiria fluir naquilo que o meu Pai Celeste tinha liberado para mim.
eu não ia conseguir confiar no meu Pai do céu. Por quê? Porque eu confiei no Pai da terra, e quando eu estava crescendo com Ele, Ele me deixou na mão. E eu sei que você está entendendo a palavra. O deixar na mão é, ei, meu pai ficou doente, só que eu, uma criança de 10 anos de idade, não tinha entendido isso. E aí na minha cabeça é, como é que eu vou confiar num Deus que eu nem enxergo? Como é que eu vou confiar num Pai que eu nem sei onde está? Se o Pai que estava do meu lado, um dia estava, no outro dia não estava. Talvez isso tenha acontecido com você também. Um pai que te abandonou, um pai que te bateu, um pai que abusou de você, ou de repente um pai que foi incrível, só que ele nem te dava liberdade. E aí quando você ouve hoje que Deus é um Deus que te dá liberdade, você fala assim, mentira, porque meu Pai da terra nunca me deu liberdade, como que o Pai Celeste vai dar? E eu poderia ficar aqui mais a noite toda, o dia todo, dando um workshop sobre exemplos de coisas que você pode ter tido com o teu pai. Mas para a gente encerrar, o grande ponto é, se você não resolver as coisas com o teu Pai da terra, você jamais irá desfrutar da plenitude daquilo que Deus, o nosso Deus Celeste, tem para você, o nosso Deus Criador. Quem está entendendo isso? O desafio que eu quero fazer para você é que eu vou orar por você. Irmão, eu não vou ficar fazendo apelo aqui para você vir para o altar, e não vou ficar implorando para você vir. O grande ponto é, uma palavra exatamente ou muito parecida com essa salvou a minha vida alguns anos atrás. Por que salvou? Eu já era cristão, eu já tinha contato com Deus, eu já acreditava em Jesus. A minha salvação eu acredito que já estava construída, porque eu aceitei a Cristo, confessei meus pecados. O grande ponto é, eu não fluía da maneira que eu podia fluir. Por quê? Porque eu tinha coisas mal resolvidas, emocionalmente falando, com meu pai aqui. E quando eu passei por um processo de cura mesmo, eu comecei a olhar para Deus de uma maneira que eu nunca havia olhado antes. E hoje eu consigo olhar para o meu Criador e ver que Ele é um Deus protetor. E que quando eu fico doente, não é porque a proteção de Deus me abandonou, não, é porque é um propósito, e ponto. E eu entendo que hoje existe a vontade permissiva de Deus, e está tudo certo. Se Ele permitiu um acidente na tua vida, irmão, confia nele, cara. Hoje eu tenho essa clareza. Por quê? Porque eu resolvi o que tinha que resolver. Então meu convite para você é, eu vou orar por todos vocês, por todos que nós estamos aqui. Mas se você tem coisas para resolver com teu pai, se você sente que tem coisa ainda para você perdoar, eu acredito que hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite de cura, de transformação, uma noite de perdão, uma noite de você olhar para o teu pai de um jeito que você nunca olhou antes. Pastor Diego, meu pai já se foi, eu não tenho meu pai mais aqui. Tudo bem, irmão, você vai perdoar o que tiver que perdoar, você vai liberar o que tiver que liberar, ou você vai simplesmente honrar o que tem que ser honrado. Honra é respeitar apesar de qualquer coisa. Honra é você entender que ele também teve uma história, é entender que os seus antepassados também tiveram histórias, e toda essa história te trouxe até aqui. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, e enquanto o grupo de louvor estiver ministrando, nós teremos pastores aqui na frente, que de repente você vai vir e só falar o seguinte: eu quero só liberar perdão para o meu pai, quero que você ore por mim. Eu quero honrar o meu pai, quero que você ore por mim. Eu quero confessar algo em relação ao meu pai, quero que você ore por mim. Eu não sei o que você vai fazer, e se você sentir, você vai vir até o altar. Eu não vou ficar repetindo isso. Você entendeu? Se essa palavra falou com você, e se você tem alguma coisa para trabalhar aí dentro ainda, essa é uma boa noite para você começar. Eu não estou te dizendo que você vai passar por um processo de transformação aqui em uma oração de 30 segundos. Não. Eu acho que isso é uma jornada de cura, de transformação que Deus tem para a tua vida. Porque se você resolver isso aqui na terra, você vai conseguir olhar para o teu Pai Celeste, o teu Pai Criador, o teu Deus Pai, de um jeito que você nunca olhou antes, e você vai fluir de uma maneira que você nunca fluiu antes. Eu estou te dizendo isso baseado naquilo que eu já vi com o Senhor. Amém? Os pastores estarão aqui na frente para orar por você. Senhor, muito obrigado por essa palavra.
Feliz Dia dos Pais, papai. Você que é o pai perfeito, você que é um pai maravilhoso, você que é um pai protetor, professor, auxiliador, exortador, você que é um líder amoroso, você que é o Deus da provisão, o Pai da provisão. Obrigado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e até a eternidade o Senhor continuará nos ajudando. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos presenteou com famílias maravilhosas, famílias que nos ajudariam a treinar para viver o propósito que o Senhor tem para nós hoje. Obrigado, Senhor, pelos nossos pais terrenos, os nossos pais naturais ou pais substitutos, porque eles foram instrumentos nas suas mãos para desenvolver em nós, Pai, aquilo que precisava ser desenvolvido para cumprir o Teu propósito hoje nas nossas vidas. Pai, aquilo que nós ainda não conseguimos entender, nos ajude, Senhor, a aceitar e a compreender, Pai, o Teu propósito, mesmo sem entender o motivo das coisas, que nós possamos entender o Teu propósito, Pai. Deus, nos perdoa quando nós amaldiçoamos os nossos pais. Nos perdoa, Senhor, quando nós reclamamos. Nos perdoa, Pai, quando nós ficamos bravos, com raiva, quando nós guardamos mágoa, ressentimento, Pai, culpa. Senhor, eu oro agora, Pai, que toda culpa, toda mágoa, todo ressentimento sejam destruídos agora em nome de Jesus, Pai. Todo fardo, Senhor, que nós carregamos em relação aos nossos pais substitutos, nós colocamos no Teu altar agora, Pai, e nós liberamos o nosso perdão. Liberamos perdão, Pai, para todo e qualquer abuso, Senhor, físico, emocional, moral. Nós liberamos perdão, Pai. Todo membro dessa casa, dessa igreja, Pai, presente aqui ou nos acompanhando pela internet, que tenha passado por abusos, Pai, físicos, emocionais ou morais, nós declaramos agora, Pai, liberado o nosso perdão, nós perdoamos os nossos abusadores, Pai, nós liberamos, nós declaramos livres essas pessoas, Pai, que possam ter nos magoado, nos ferido, nos machucado. Nós liberamos, Senhor. Nós liberamos também perdão para aqueles pais, Pai, que foram ausentes, pais ausentes, Pai, que não estiveram presentes ao lado quando nós, filhos, precisamos. Nós liberamos esses pais agora, Senhor. Nós liberamos perdão para aqueles pais que amaldiçoaram seus filhos com palavras pesadas, com palavras, Senhor, de maldição, com palavras, Senhor, de culpa, com palavras, Senhor, pesadas. Nós liberamos esses pais. Liberamos pais agressivos. Liberamos perdão para pais agressivos. Liberamos perdão para pais, Senhor, com vícios. Liberamos perdão, Senhor, e declaramos eles livres, abençoados e perdoados. E nós olhamos para Ti agora, Pai, como um Pai bom, um Pai amoroso, um Pai que tem orientação para nos dar, um Pai que tem amor em nos ensinar, um Pai que tem provisão para nos entregar todos os dias, um Pai que nos orienta, que nos ama, que nos carrega no colo, um Pai que nos entregou Jesus para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por ter nos dado o Seu melhor, que foi Jesus. E obrigado, Jesus, por ter obedecido até o fim, para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Jesus, nos ajuda a olhar para Ti, e que nós possamos olhar para Ti, Jesus, e olhando para Ti, que nós possamos olhar para o Pai. Obrigado, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Feliz Dia dos Pais, Senhor. Você que é o Pai perfeito, você que é o Pai maravilhoso, nos capacite. Nós, homens, capacite a nós como pais aqui na terra agora, para que nós possamos amar as nossas esposas e cuidar dos nossos filhos, para refletir a Tua glória, refletir, Senhor, o Teu caráter aqui na terra, para que nossas famílias sejam referências do Teu reino aqui na terra, refletindo Jesus, refletindo a Ti, Senhor. Tudo para a glória do Teu nome. Nós profetizamos nessa noite cura, transformação, restauração sobre cada vida aqui, Senhor. Que a paternidade do Senhor
seja revelada a nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.